Nem falou, né, Júlia? Só escreveu. Vamos aguardar mais uns minutinhos, que aí eu quero passar. Ah, imagino. Só não pode fechar os olhos, dormir e me deixar aqui, hein? Aí eu vou dar um recado, aproveitar se tiver o restante dos alunos, para não ficar repetindo. Gente, livrinho na mão, tá? Módulo 4. Tá certo, Júlia. Tá certo. Vamos aguardar, né? Só mais um minutinho. E aí, gente? Alguém tem conseguido sair? Dar umas voltas? Eu estou agoniada, gente. Não aguento mais. Ai, doida para sair, como eu gosto de ir, sair, ver minhas exposições. Ninguém fala mais nada sobre as Poxa, que é verdade, tá muito chato ficar dentro de casa, né? né? As pessoas, eu quase não assisto mais repórter, né? Porque só dá coisa de morte e tal o tempo inteiro, né? Aí, de vez em quando, eu assisto. Mas eu nem tenho visto falar muito de solução. Bom dia, Arthur. Das vacinas, né? Dos estudos que estão sendo feitos, né? Eu vi uma notícia de que a Johnson, que estava patrocinando ou desenvolvendo, né, uma das vacinas lá na Inglaterra, né, parece que suspendeu a pesquisa porque quem recebeu a vacina teve alguma reação, mas não falaram qual foi a reação, né? Aí eu falei, caramba, isso eu li na internet, né? A gente fica sem saber. Agora vem aquela baboseira, né, gente? Desculpa, mas eu tenho que falar, né? Daquelas mentiras dos candidatos políticos, aí deixaram de passar outras informações, né? Só falam do número de mortes e ponto. É muito triste, é uma agonia, né, da gente ficar sem saber sobre as vacinas, as pesquisas, né? Bom dia, Pedro. Aí é uma coisa bem desagradável, né? Então, gente, pega o livro de vocês, módulo 4. Nós vamos começar hoje na página 286. Página 286. Que silêncio, gente! Ai, meu Deus, se nós estivéssemos na sala de aula, estava todo mundo contando novidades do fim de semana. Tia, Não é? você pode repetir a página, por favor, que eu não escutei direito? É 286. Oh, Tá bom bom, dia, Pedro. obrigada. Nada. Pode até colocar a data de hoje. É bom a gente pôr, gente, a data, né? No livro, para saber qual é o assunto que trabalhou naquela data. Página 286. Vou esperar só mais 2 minutinhos. Senão também fica atrasando a nossa aula. Separei, tem vários vídeos, gente. Claro que não vai dar todos para a gente assistir, mas vou colocar alguns na plataforma, tá? Gostaria que vocês assistissem, que é bastante interessante, é sobre esse momento que nós vamos trabalhar hoje, da escravidão, né?
bem interessante. Gabriel Cabral, bom dia. Vitória, não fala nada? Gabriel Ribeiro. Bom dia, Gabriel Ribeiro. Bom dia, Gabriel Ribeiro. Gabriel Soares. Não, Ribeiro e Cabral. Bom dia, professora. Isso. Renan, bom dia, Renan. Tá sem falar hoje também, Renan? Por quê? Você que tem uma voz boa de locutor, uma voz forte. Bom dia, tia. Ah, agora sim. Ficou melhor. Alô? Tudo bem? Bom dia, tia. Tudo, tia. Aê. E com você, tia? Estamos indo também, graças a Deus, né? Mas muito tenso, que a gente não pode fazer o que gosta, que é sair, mas nós vamos levando, né? Vamos ver se a solução aparece logo ainda nesse finalzinho de ano, né? Estão falando que até dezembro chega, tia. Ô, tomara, né? Realmente, tomara. Olha, gente, já são aqui no computador 8h10, tá? E aí nós vamos começar. Então, primeiro, deixa eu dar um bom dia geral para todos, né? O que eu queria dizer a vocês é o seguinte: esse capítulo, esse módulo 4, ele tem 2 capítulos, né? O capítulo 8, ele é da colonização do Brasil. Algumas pessoas que, porventura, já deu uma folheada, percebeu que ele é bem grande, né? Então, não precisam ficar preocupados, né? Nós vamos trabalhando devagar, de acordo com as nossas aulas, com o nosso tempo. Isso não vai prejudicar ninguém, tá? É porque eles pegaram, a editora pegou vários assuntos e colocou num capítulo só, tá? Mas não tem problema, não. A gente vai trabalhando do jeito que nós estamos indo, nós teremos alguns vídeos para assistir, ou durante a aula, ou eu colocarei lá na plataforma. Então, eu gostaria que, quando eu colocasse lá, eu sempre vou avisar, gente, vou botar um vídeo lá para vocês assistirem, por quê? Tem, desse período de colonização, tem vários vídeos, e bons, né? Então, são, assim, bem interessante, complementar a aula que nós vamos ter até o final desse capítulo, né? Então, nós já falamos do pau-brasil, né? Nós já falamos do pau-brasil, já falamos da escravização dos indígenas, né? Vimos o início da colonização, falamos das capitanias hereditárias, do governo geral, e aí o último assunto que nós trabalhamos foi sobre a catequização dos indígenas, e aí começamos a falar sobre a chegada dos negros substituindo a mão de obra indígena, certo? Então, nós fomos até aí. Agora, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho do negro, que foi escravizado aqui, né? As condições e por aí vai. Então, nós vamos trabalhar hoje nessa página 286. Então, vamos lá. Separei aqui o nosso conteúdo e veja bem, vocês lembram dessa imagem?
que nós já havíamos falado, lembra? Se não lembra, pode falar, gente. Ó, falamos da escravização dos negros, né, que vieram para substituir os indígenas, Indígenas. né? Tudo bem? Vocês lembram disso? Sim, eu lembro. Sim, tia, sim. Ó, cadê os sim? Sim! É que eu tava procurando na tela. Ah, tá. Tá dando. Todos estão vendo? Sim? Sim. Tá. Sim. Então, aí nós vimos que haviam até características físicas diferentes de cada grupo africano, né? E aqui no mapa, eu cheguei a comentar com vocês que esse mapa era bastante interessante, que ele mostra, inclusive, para onde foram levados negros sudaneses também, quer dizer, para a América Central, né, e América do Norte. Quer dizer, toda a América, praticamente, recebeu, né, a América do Norte, Central e Sul, receberam negros africanos para trabalhar, sendo que aqui no Brasil, né, nós tivemos a substituição do indígena, o que vai acontecer também na América Central e na América do Norte, né? Vai substituir. E aí, só que nós vamos ter aqui uma quantidade bem grande da chegada dos negros na região brasileira, principalmente na região Nordeste, né? Aqui cheguei a comentar como eram feitos transporte desses negros, né, dentro dos porões mal alojados, lugares que não tinham nem ventilação, as doenças apareciam, né? Chegaram a ver essas imagens, gente? Gente, fala comigo. Não. Tia, eu acho que não. Não? Ah, então tá, peraí, mas até aqui o mapa vocês viram? Sim. Sim. Sim? Ah, então tá. Tá bom. Então vocês têm que me dizer, ó, professor, isso aí você não passou. Vocês têm que me falar. Então, aqui era dentro dos porões do navio, né? A gente pode observar uma abertura única aqui em cima. Até aqui tem retratando aqui uma comida, né? Uma água dando a um dos negros. A gente observa que tem alguns brancos aqui embaixo também, né? Para tomar conta de algum que queira se rebelar, né? Isso acontecia, e aí esse era levado e castigado lá na parte de fora do porão, né? Era chicoteado ou sofria outros tipos de castigos, né? Essa imagem aqui é bem interessante, olha, Cruzeiro das Lamentações. Então, essa aqui é uma divisão, né? Como se fosse dado um corte no barco, e a gente pode observar aqui, gente, olha isso, são vários andares, né? Nesse primeiro aqui só está mostrando a parte do porão, quer dizer, haviam barcos, né, de vários tipos. E aí nós vamos ter aqui, ó, esse aqui no caso, não era, presta atenção, hein, gente, não era muito comum os barcos serem dessa forma. Geralmente, os barcos, né, as caravelas, elas eram, o porão era a última parte do navio, e é onde colocavam os negros, né, amontoados lá, presos. Agora, nessa imagem, a gente vê uma certa divisão. Como eu falei, isso não era comum os barcos terem essas divisões. Vocês observam aqui que tem a parte do convés, né, a cabine do comandante no alto, aqui um setor para as mulheres e meninas, o setor dos homens, meninos. Ah, gente, uma coisa que chama a atenção aqui nessa imagem é essa escrita aqui, ó, idosos, escravos homens, meninos e idosos. Gente, isso não acontecia. Por que não acontecia?
Ou, se acontecia, era um caso ou outro. Por quê? Os traficantes, aqueles que iam negociar com os chefes africanos, eles não queriam trazer os velhos. Para que trazer velho? Velho já trabalhou muito, então pode ficar doente e morrer. Então, é prejuízo para quem for comprar o velho. E aí, por exemplo, se eu vou encomendar negros para minha fazenda para trabalhar, eu não quero um velho, porque ele não vai ter a força de um jovem. Então, os idosos geralmente não eram comercializados, né? E aí a gente fala de idosos, gente, não é de 60, 70 anos, não. Idosos até já com 40 anos, né? Ainda novo, e era considerado aí já idosos, porque ele já tinha um certo trabalho lá na terra dele. Às vezes, ele já era escravizado lá, porque nós vamos falar disso. Na África também havia a escravidão. Quando, né, nós falamos muito disso ano passado, quando um grupo lutava com outro, o que acontecia? Quem perdia virava escravos. Então, eram os prisioneiros de guerra. Lembram disso? Nós falamos muito isso ano passado. Então, o povo que perdia se tornava escravo, né? E isso em várias civilizações, no Egito, em Grécia, em Roma, fenícios, né? Os hebreus foram escravizados pelos egípcios. Olha isso, né? Então, nós já tínhamos esse sistema de escravidão. Então, os chefes africanos, o que eles faziam? Eles negociavam esses escravos que eles aprisionavam com os traficantes em trocas de armas de fogo que eles não tinham. Certo, gente? Tá dando para entender? Sim, tia. Sim? Tia, mas eu tenho uma pergunta. Sim, pode fazer. Aquele número 7 ali, que tá fora do barco, ele tá fugindo? Ah, deixa eu ver aqui. Ah, o 7 é um jovenzinho. Ele pode ter, né? Não tem aqui, da onde eu peguei essa imagem, não tinha uma explicação, né? Tem a numeração aqui, mas eu não encontrei a explicação. Provavelmente, né? Ele se joga no mar para morrer, porque ele prefere morrer, vamos dizer, aqui, porque ele, durante a viagem, ele já viu muito sofrimento. Então, ele viu pessoas morrer, ele foi separado da sua família. Então, tudo isso causava um desespero muito grande. E pode acontecer. Eu vou passar um vídeo para vocês aonde a mãe com um bebê se joga no mar. Prefere morrer afogado do que continuar nessa viagem, né, de terror. Entendeu, Renan? Entendi, tia. Porque era muito desesperador a viagem aqui dentro. Né? Você, aqui é uma coisa que era realmente verdade, vocês observem que não tinha ventilação. Então, um ambiente que todo mundo respira, imagina, não tinha banheiro, né? Não tinha banheiro. E aí, como é que você vai? Faz aqui mesmo. Imagina você pisoteando fezes, urina dos outros, né? Junto com todo mundo, um ambiente terrível. Então, era muito sofrimento. E acontecia, né? Quando os marinheiros aqui, né, da embarcação, por acaso esquecesse de alguém, a pessoa se atirava ao mar. Então, é essa a explicação. E aí, falando da falta de higiene nesse transporte, gente, olha isso. A falta de higiene, a falta de alimentação correta provocava, gente, uma doença chamada escorbuto. Aí no livro de vocês não tem, tá? Vocês sabem que às vezes eu complemento com informações que no livro não aborda. Então, o escorbuto
escorbuto, desculpa, é uma doença que ela aparece quando você não tem a vitamina C no seu organismo. Né? A vitamina C que está muito concentrado na laranja, no limão, né? Em outras verduras também. Então, ocasionava o quê? Uma inflamação na gengiva, gente. Uma inflamação na gengiva. Essa aqui é uma boca, né? A gente percebe uma boca mais atual, né? Ainda com esse problema. Né? Na outra turma, alguém perguntou, professora, mas isso acontece hoje? Sim, acontece. Às vezes, as pessoas não fazem uma alimentação saudável, né? E ocasiona isso. E a gente só vai saber se está faltando vitamina C ou não no organismo através do exame de sangue. A vitamina D também, ó, eu até tomo gente, vitamina D. O médico é que receitou para mim, né? No caso, a vitamina D também é muito importante no nosso organismo. Então, tem a vitamina C, a vitamina D, né? Então, a gente precisa estar atento a determinados componentes no nosso organismo que as pessoas nem ligam. Então, é preciso, sim, fazer uma boa alimentação para evitar problemas, né? Então, esse escorbuto dava uma inflamação na gengiva. A gente observa que essa daqui, ó, ela está bem vermelha, como se fosse sangrar bem lá no início da gengiva. Só que, no caso dos escravos, isso chegava a inflamar, gente, e vamos dizer, inflamar e dar pus, vamos dizer assim, né? E aí, as pessoas que tivessem com esse tipo de doença não conseguiam comer, porque doía muito. Então, a pessoa acabava morrendo, porque não conseguia comer. Olha isso, né? A falta da vitamina C no organismo das pessoas, né? Olha só, os primeiros sintomas, né, era fraqueza, a pessoa sentir fraqueza no corpo, né? Dores no corpo, ficar irritado, e com o passar do tempo, né, iriam surgindo as hemorragias, quer dizer, o sangramento na gengiva e a inflamação que também era causada, né? E aí também tem alterações na pele, nas articulações, infecção geral no corpo até a morte. Vocês conheciam esse tipo de doença, escorbuto? Não conheci. Então, previnam-se, né? Algumas, claro que as viagens duravam aí 2, 3 meses, às vezes, né, tinham, porque isso era a laranja, que é uma grande concentração de vitamina C, né, dentre várias outras frutas e legumes, não durariam tanto tempo, né? E aí, os negros, né, os negros que estavam lá no porão, eles achavam que tinham que ingerir, né, descascar, comer laranja. Mas, como a laranja é um pouco ácida, aí acabava de arder toda a boca. Quer dizer, a prevenção, quando já estava com a doença, era difícil. Como é que ele ia tratar? Ele estava lá no porão, ó, não estava nem aí. Então, uma coisa também é que os traficantes traziam negros, por exemplo, Renan encomendava 50, Arthur encomendava 30, Gabriel Cabral encomendava 60. Então, já tinha essas encomendas, mas ele trazia além desse número. Por quê? Já sabia que poderia acontecer o quê? Mortes no meio do caminho até chegar ao Brasil. Bom dia, João Pedro. Então, isso era uma coisa, assim, de prevenção para os traficantes. Então, eles traziam a mais, né? Porque sabia que ia acontecer
perdas no meio do caminho. E morreu, pega o corpo e joga no mar. Não vai ficar com nenhum morto no barco, certo? Então, era uma situação muito triste. Então, essa doença era uma das que acontecia muito entre os negros dentro do porão, né? Quer dizer, a falta da vitamina devido à má alimentação. Gente, eles comiam uma vez por dia. Água também. E não é um prato de comida, né? Era lá um mingau, um angu que eles faziam e pronto. Certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tudo bem até aqui? Tá tudo bem, tia. Ei, Tá tudo gente, bem. só Renata Sim, fala. tia. Opa, vamos lá, gente. E aí, a gente tem aí agora, nessa página 286, a economia colonial e a escravidão moderna. A escravidão moderna que se refere a esse período, que já era um período moderno, né? A partir das grandes navegações, já foi considerado parte da história moderna. Esses dois tópicos aqui, gente, eu tirei daí do livro de vocês, da página 286, em verde, que está aí, tem um texto de Mauro Bertoni e Jurandir Malerba, né? Um texto em verde que está no livro de vocês. Renan, faz a leitura para mim desse primeiro tópico que eu coloquei aqui. Tati, o escravo era uma das mais valiosas mercadorias que a metrópole vendia para a colônia, enriquecendo os comerciantes portugueses e facilitando a exploração do Império Português. Isso, obrigado. Então, olha só, o escravo era uma das mais valiosas mercadorias, né? Porque você comprava e ele ia trabalhar para você. Você pagou por ele, mas você não ia pagar salários para ele, né? Você ia colocar ele num lugar, né? Que nós vamos ver depois aí no local, na fazenda, né? Lá na senzala, onde ele iria dormir. E iria se virar lá com a comida dele também, né? Então, isso era um grande lucro para os portugueses, né? E aí, vamos ver aí. Ana Bárbara, pode ler o segundo tópico para mim? Ana Bárbara? Uai, gente, cadê a Ana Bárbara? Ana Bárbara, foi tomar café? Pedro Lucas, você pode ler para mim, Pedro? Posso sim, tia. Então pode começar aqui o segundo. Teve início com os portugueses, mas também os holandeses, franceses e ingleses praticaram. Isso. Esse tipo de escravização, de comércio, gente, os portugueses é que iniciaram, já que os portugueses já tinham feito algumas colônias na África, né? Então, quando eles fizeram aquelas viagens, né, para chegar até a Índia e comprar especiarias e tudo mais, eles foram parando em algumas áreas do continente africano. E ali eles começaram a colonizar, a explorar, né? Eu já disse a vocês que a palavra colonizar significa explorar, né? Então... Claudete, licença, desculpa, a internet tinha caído. Eu posso ler a próxima? Ah, tá, desculpa, tá bom, Ana Bárbara. Então, isso era um problema, né? Quer dizer, das grandes navegações, eles conheceram grupos africanos e colonizaram. Então, quando eles começam a substituir o índio pelo negro, eles só vão lá, porque eles já eram os, entre aspas, né, gente? Já eram os donos daquelas áreas
e aí vão trazer para colocar aqui no Brasil, tá? Então, são detalhes aí para a gente pensar. Então, nós vimos que os portugueses é que começaram esse sistema de escravidão, né, com os negros. Depois, os holandeses também começaram, os franceses e ingleses, esses franceses, ingleses e tal, eles vão levar negros para aquela região que nós vimos aqui, ó. Está vindo daqui, mas são os ingleses, franceses, que vão buscar nessas regiões para levar para a América Central e América do Norte. Tá? Então, vamos lá. Agora, Ana Bárbara, então leia agora aqui esse tópico nosso aqui. Tá bom. Entre os séculos 16 e 19 foram trazidas para as colônias europeias na América cerca de 11 milhões de pessoas escravizadas, das quais 4 milhões vieram para o Brasil. Isso, gente, olha o número. 11 milhões de pessoas chegaram na América, vindos do continente africano, sendo que desses 11, 4 milhões vieram para o Brasil. Muita coisa, né? Então, coloquei uma imagenzinha aqui, né, colocando os negros, né, nos navios, olha, ele descendo aqui, né, no porão, aqui a parte do convés. Então, gente, foi uma situação gravíssima, né? Então, nós temos essa história triste e marcante na nossa história do Brasil. É claro que em outros países isso também aconteceu, mas como nós estamos no Brasil, nós temos que falar da situação dos negros aqui no Brasil. Então, foi um domínio, uma exploração muito triste que ficou marcado na nossa história. E, infelizmente... O triste mesmo, Claudete, é pensar que eles morriam por falta de higiene, por falta de vitamina C, e muitas das vezes eles até escolhiam se matar por conta disso, né? Imagina quantos morreram no meio do caminho, né? Ou se mataram. Então, por conta dessa exploração que os portugueses fizeram, até os dias de hoje, nós sabemos que vem esse vestígio, né? A discriminação que a gente vê hoje vem do resultado desse início aí que nós estamos estudando. Infelizmente, né? Onde o europeu não considerava um ser humano uma pessoa africana, né? Isso é muito triste. Por isso que eu digo, né, que entre negros e indígenas, eu acho que a pior situação ainda foram dos negros, né? Porque eles foram retirados de lá, trazidos para cá, explorados aqui sem nunca mais poder ter visto sua família. Olha que situação triste. Nas doenças, eu falei ali do escorbuto, não citei também, gente, o chamado banzo. Banzo. Tem um instrumento que chama banzo, né, tipo um violãozinho, mas o banzo aí, como doença, também acontecia aí nesse trajeto dessas viagens dos negros para o Brasil. Que doença? É a depressão que hoje nós conhecemos com esse nome. Então, a depressão, gente, o indivíduo, né, ali, naquele ambiente, sem ar, todo mundo junto, sofrendo, vendo pessoas... Vamos imaginar a situação, gente. As pessoas morrendo por doença, desesperados. As pessoas iam ficando deprimidas. Deprimidas a tal ponto de não conseguir nem comer. Né? Hoje, a depressão chega a pessoas que têm essa mesma atitude. Né? As pessoas ficam tão deprimidas que se isolam dentro do seu quarto, não quer sair mais, às vezes não come direito. É um problema seríssimo.
que aí vai gerar outras coisas, né, outros tipos de doença, e a pessoa acaba morrendo se não fizer um tratamento, né? Então, essa depressão também acontecia nessas viagens, e eles, né, morriam por conta disso. Então, devido a essas mortes, que vamos dizer, os traficantes traziam um número maior nos seus barcos, né? Porque ele já sabia que ia ter algumas perdas, né, de vidas aí nesse trajeto, certo? Gente, olha só, nós estamos aqui falando dessa situação, né? E aí eu gostaria de colocar para vocês um vídeo. Agora eu vou perguntar, vocês é que vão me responder. Só vou colocar mediante a resposta de vocês, né? Vocês sabem que várias situações eu sempre faço isso. Eu faço uma consulta a vocês. O vídeo, ele tem uns 12 minutos. Ele mostra como foi a captura lá dos negros africanos até a chegada aqui no Brasil. E a fala que vem descrevendo é o poema de Castro Alves, Navio Negreiro. Alguém já ouviu falar nessa poesia? Navio Não. Negreiro? Não? Sim, esse nome não é estranho. Porque às vezes ele vem às vezes até em textos no livro de português, de redação. Então, Navio Negreiro foi escrito por Castro Alves. Então, ele, mediante toda a trajetória do negro, ele pensou e escreveu. Aí, está na narrativa de um ator, né? Ele já até morreu, Paulo Outram, mas ele vai narrar o poema e vai passar as imagens do filme. A pergunta é a seguinte: as imagens são um pouco fortes, assim, de você ver negros morrer, sendo chicoteado. Vocês querem assistir? Tia, por mim? Por mim que faz. Pode assistir. Por mim, sim. Por mim também, não sei que dos outros. Tá bom. É uma coisa chocante, mas nós sabemos que realmente aconteceu, né? Agora, o filme, ele é bem antigo, ele é, inclusive, um filme brasileiro, mas ele é um pouco antigo. Então, a imagem não tá lá aquela maravilha HD, né? Mas dá para nós perceber. Tem algumas palavras no vocabulário da poesia, que talvez também vocês não entendam. Vamos lembrar que estamos falando de poesias escritas aí no século XVI, XVII, onde havia um tipo de linguagem, principalmente para a escrita de poesias, né? Diferente do que nós temos hoje, tá? Deixa eu ver aqui agora para compartilhar com vocês. Deixa eu ver. Eu não peguei da internet, não, porque eu peguei ele para poder. Deixa eu ver se. Não está aqui. Espera aí. Só um minutinho. Aí. Eu compartilhei no outro dia um vídeo daqui. Não quer aparecer. Deixa eu ver aqui. Como é que eu compartilhei no outro dia um vídeo? Passei tranquilamente aqui. Aqui. Eu passei direto aqui, porque eu tinha uma janela. Rebeca. Espera aí. Espera aí.
Ah, acho que agora vai, gente. Vê se está passando, gente. Tá passando? Não, fala para ela que não, não tá. Não tá passando? Tá, tia, pra mim tá passando. A mim também. Tá? Vê aí se todo mundo tá vendo a tela. Pra mim não tá passando, não. Porra! Mas você não tá vendo o que ele tá fazendo? Pedro Lucas, desliga o microfone. Então, gente, eu vou desligar o meu microfone para não dar retorno, tá? Pode ser? Vamos ficar ligado aí? Claudete, pra mim ainda não tá aparecendo. Não? Ai, caramba. Deixa eu ver. Mas está compartilhado aqui. Deixa eu ver. Eu vou sair e vou entrar então pra ver. Tá, eu espero. Gente, quem é que chegou a ver a tela que eu botei lá do vídeo? Meninos, me respondam. Oi, tia. Você chegou a ver a tela do vídeo? Eu vi, tia. Tá, quem mais viu? Fala assim, eu, Júlia, eu, Vitória, todo mundo aí. Eu acho que esse povo está dormindo. Tia, acho que o Rafael tinha falado que também viu. A Ana Bárbara não tinha visto, não. Oi, voltei. Eu ainda tô vendo a mesma tela. É como se fossem vários vídeos assim. É, isso aí. Eu também. É o quê? São vários arquivos de vídeos. Sim. Vê agora. Tá passando? Ué, tia, agora pra mim não tá passando, não. Eu só tô escutando a música e a página. Eu tô escutando a música. Tá a página aberta e peraí. escutando a música. Peraí. Vamos lá. Tá escrito aqui para interromper compartilhamento. Deixa eu ver de novo. Vamos mais uma vez. É porque eu não queria pegar da internet, por isso. Porque da internet fica picotando muito. Vê agora. Peraí. Mesma coisa, isso dá pra ouvir o som. Ai, caramba. Peraí. Então eu vou dar uma solução aqui. Peraí. Eu vou pegar lá. Eu passei um vídeo aqui no outro dia do que eu já tinha. Ai, que chato. Brasil. Espera aí que eu vou dar um jeitinho já. Ai, mamãe, são coisas que a gente tem que fazer. Ah, tá. Só conferir aqui. Vou ter que passar direto lá da internet mesmo. Atlas histórico. Tia, você tá compartilhando? Tô, agora não está aparecendo não, ainda não? Pra mim não apareceu nada, Pra mim não não. apareceu nada. Oh, meu Deus do céu. Agora eu estou pegando direto do YouTube.
Peraí. Ué? Ai, mamãe do céu, que coisa é essa? A gente consegue de uma vez e não consegue da outra? Que isso? Ah, tô compartilhando a tela. Peraí. Tia, se não conseguir, manda para alguém que tem computador o vídeo e a pessoa compartilha. Peraí, deixa eu ver aqui. Ai, não, porque no outro dia eu passei o vídeo do que eu tinha, mas agora, como eu não consegui, eu peguei o vídeo da internet. Ué. Ai, que coisas, coisas e coisas. Deixa eu parar com essa. Ai, que chato. Apareceu, tio. Apareceu o quê? O vídeo? Não, você está Agora tá compartilhando a tela. É. Pra mim apareceu. E agora? Agora tá na Apareceu o página vídeo. do Apareceu o vídeo. Apareceu? Apareceu. Apareceu. Vê aí. Ok? Ok. Ok. Ah, graças a Deus. Vamos lá, dá tempo. Sem dúvidas, a América foi construída com suor e sangue de milhares de africanos. Peraí, só um instantinho que eu quero desligar o meu microfone para não atrapalhar e dar eco. Escravizados. Essa, com certeza, é uma mancha na nossa história que jamais será esquecida. E nesse episódio do Outras Histórias, nós vamos conhecer um pouco dos bastidores da construção desse Brasil que cresceu muito mais africano do que você possa imaginar. A partir do século XV, com essa expansão. Gente, meninos, vocês estavam vendo, não era aquele que eu queria, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ajeitar ele, como esse vídeo que agora eu passei também é interessante, é mostrando a chegada dos negros aqui no Rio de Janeiro. Ele também tem o mesmo tempo. Dá para esperar um pouquinho, passar uns 5 minutinhos? Tá? Tá bate. Então, eu vou passar esse, que eu também tinha separado esse, algumas pessoas falando como foi a chegada dos escravos aqui no Rio de Janeiro, ali bem no centro, perto onde você chega das barcas. Então, vou passar ele, então. Então, vamos lá. Marítimas, a África acabou se tornando um grande exportador de vidas humanas para o trabalho forçado. As Américas receberam milhões de escravos. E uma grande parte desses milhões... Quero tirar o microfone. Aí. Tia, agora eu não tô escutando nada. Também não. Você mudou Nem eu. geral, né, tia? Você mudou geral aí. Vamos lá. Peraí, que o vídeo estava comigo. Agora vai. Aí coisas que a gente vai, não vai, mas vai. E agora? Vê aí. Era a economia do tráfico de escravos. Agora foi. Agora tô ouvindo. Tão lucrativo quanto o tráfico de escravos. Entre encher um navio de mercadoria e trazer esse navio para a América praticamente sem perda nenhuma, é um lucro de quase 500%. Então, nenhuma atividade econômica é tão rentável.
tráfico de escravos se tornou o mais lucrativo quando os europeus espalharam a cana-de-açúcar pelas Américas. O açúcar era um produto caro, de luxo e de alto consumo. No início do plantio de cana no século XVI, milhares e milhares de indígenas foram escravizados. Mas por conta do alto índice de mortes causadas pelas doenças que os próprios europeus trouxeram para o Brasil, eles perceberam que escravizar os povos da terra era uma coisa que não ia dar muito certo. E assim começou o tráfico de africanos, que além de mais resistentes a essas doenças, já estavam familiarizados com o plantio, porque vinham de uma sociedade agrícola. Porque a gente tem que pensar, o cara levou um tempo lá no interior da África até ser capturado, até ser levado para o litoral, até ser vendido. Uma vez vendido, até atravessar o oceano. E dependendo de onde ele veio da África, ele vem para o Rio, vai para a Bahia, da Bahia tem que vir para o Rio depois, sei lá. Então tem um itinerário, tem um processo que é longo. Aí essa pessoa, ela chega no Rio de Janeiro, por exemplo, e está doente, e o médico define, olha, uma quarentena de tanto tempo, e aí ele vai para a Ilha de Bom Jesus, atual Fundão, ou na Ilha das Enxadas, e fica lá um tempo. E quando termina, ele retorna e entra na cidade. Essa daqui é a Casa França Brasil. Hoje você pode encontrar vários eventos, exposições aqui dentro. Mas, durante muitos anos, aqui funcionava a alfândega. Grande parte das mercadorias que chegavam ao Brasil eram obrigadas a passar por aqui, incluindo os escravos. A Casa França Brasil, antigamente, tinha sido a alfândega do Rio de Janeiro. Então, os escravos, eles passavam por ali para se pagar o fisco, etc. Também havia a visita da saúde, que era para averiguar a saúde das pessoas que estavam nos barcos. E o médico da Câmara, ele definia o tempo de quarentena. E, ao cabo da quarentena, essa pessoa retornava para pagar o fisco na alfândega e depois entrar na cidade. Era muito caótico, muito confuso. A elite morava ali, era um espetáculo desagradável. Então, a elite gosta de espetáculos desagradáveis, pode só olhar. Essa transferência do ponto de comércio de escravos irritou muitos comerciantes. Até porque, na época, tudo era mais distante e essa logística ia acabar destrambelhando eles. Mas, mesmo assim, em 1779, transferiram o ponto de vendas lá para a Rua Camerino, antigamente chamada de Rua do Valon. E um grupo também que ficou muito irritado foram os atravessadores. Imagina, chegava um navio, um monte de gente já corria, já comprava tudo, e quando chegavam os fazendeiros, o pessoal revendia mais caro. Então havia também isso. Pois é, até para vender seres humanos, os caras ainda encontram um jeito de fazer mutreta. Tinha dois tipos de gente. Tinha o cara que queria vender mais caro, para ferrar com os fazendeiros, mas também havia aqueles que não tinham tanto dinheiro assim, compravam um escravo doente para recuperá-lo e depois vender mais caro também. E isso, de certo modo, acabou até protegendo essas pessoas, porque alguns vereadores falavam, bem, a existência dessa figura é conveniente, porque com isso você reduz a mortalidade e você dá um emprego para essas pessoas que não têm muito o que fazer. Então, eles traficam escravos. Então, é algo que é útil para eles e para a sociedade. Um pouco essa era a ideia daqueles que defendiam a presença dos atravessadores. Muita gente imagina a África como uma comunidade, uma sociedade com as mesmas línguas, mesmos hábitos, culturas e religiosidades. Isso está longe de ser verdade. Muitas vezes os prisioneiros africanos eram separados antes do embarque para diminuir o risco de motim. E nessa quebra, muitos africanos acabaram descobrindo uma África que nunca tinham visto antes. Os caras vinham do interior. Então, como eles já viam utilidades muito diferentes, quando chegava no litoral, já vinha gente de várias origens distintas. E, aliás, é nesse momento que eles conseguem perceber que pessoas de lugares diferentes têm cultura comum. Eles conseguem perceber o tronco linguístico nessa hora. Pessoas de origens diferentes falam coisas e algumas coisas eles se entendem. Claro, não quer dizer tudo, mas seria que nem a gente encontrar um francês e perceber que tem uma coisinha ou outra, ou um espanhol, ou um italiano, e perceber que tem uma coisinha ou outra que está em comum. Eles percebem isso. O tráfico atlântico ajuda o africano a descobrir a África. Mas hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a rotina dos escravizados. Vamos falar sobre as diferentes épocas e diferentes formas de escravidão que aconteceram aqui no Brasil ao longo dos séculos. O século XVI foi marcado pela exploração da mão de obra indígena. Para cada um escravo africano, havia mais de 10 escravos índios. O escravo era caro, tanto que o escravo era usado em atividades domésticas. Só os grandes senhores de terra usavam os escravos africanos. No século XVII, a escravidão do açúcar aumenta de proporção. A população negra já se torna maioria em cidades como Salvador e Pernambuco. O eixo do Brasil era Salvador e Recife. Aí você tem grande número de escravos, tem encheios de açúcar, e tem 100, 200, 300 escravos. Então, em princípio, o africano ele é impessoal. Ele é um na multidão, onde ele nem vê o próprio proprietário, só lida com o feitor. No século XVIII, mais um grande número de africanos chega ao Brasil rumo às Minas Gerais. O intenso ciclo do ouro deu uma guinada na economia da colônia.
surgindo assim a escravidão de ganho. Os escravos saíam às ruas para vender suas mercadorias e alguns deles conseguiam lucrar e até comprar sua própria liberdade. Em geral, esses africanos que vão para a rua, na Bahia, são africanos ocidentais, africanos que vêm das atuais Nigéria, Gana, Togo, Costa do Marfim, Serra Leoa, Senegal. Essa região da África Ocidental, ela tem uma tradição comercial muito forte. Desde o ano 1000, você tem comércio a longa distância da África Ocidental com o Islã, com Meca. Então, eles são treinados para trabalhar com comércio. Então, os senhores sabem disso. Então, em geral, tanto na Bahia quanto no Rio, escolhem mulheres da África Ocidental para serem mercadores. Porque sabem que elas têm aptidão para isso. Então, muitas vezes, o escravo, o senhor, ao contrário do que se pensa, é obrigado a respeitar a aptidão do escravo. Saber onde o escravo se desenvolve melhor, o que ele gosta. Porque, aquilo que pareça, o senhor, a gente tem que perguntar o que o escravo pode fazer. É muito comum no meio urbano. Já no século XIX, o cenário muda mais uma vez com o início do ciclo do café. Um número ainda maior de africanos chega ao Brasil. Parte deles segue para as lavouras e outra parte para esse... Gente, olha só, já... Ah, tá. Vai dar 9 horas. Vocês vão aguardar o vídeo terminar? Falta pouco, já está na metade. Aguardamos, tia. Aguardam? Por mim, eu espero. É bem interessante. Depois eu vou fazer perguntas amanhã sobre o vídeo, hein? Anota alguma coisinha que você viu, que queira saber mais, uma palavra, alguma coisinha para a gente falar, porque esse é o nosso assunto que nós vamos trabalhar hoje e amanhã, tá? Então, vou prosseguir aqui. Cidades para trabalhar como vendedores ambulantes. É muito importante que a gente entenda a grande diferença que existia entre a escravidão rural e a escravidão urbana. Na escravidão urbana, o escravo tem possibilidades de ter relações pessoais. É mais personalizado. Você pega um senhor que negocia com ele e fala, tu pode morar sozinho, vem de tempos em tempos aqui, traz o dinheiro. Dentro da realidade possível, tá ok, entendeu? Eu não estou falando que a escravidão é agradável, mas dentro que está disposto, está disponível, não é o pior dos universos. Tem gente sofrendo mais, tem gente pior. Eu ainda consigo ter um grau de autonomia. Final de semana ainda saio, eu tenho uma namorada, eu tenho minha própria casa, eu saio para trabalhar, eu contrato alguém para trabalhar para mim. Escravos fazem isso. Na escravidão urbana, a dependência senhorial é muito maior. Muitas vezes o escravo de gangue que vende na rua sustenta ele, sustenta a casa que ele mora, que não é a senhorial, ele aluga a casa, comida, alimentação, roupa, e sustenta a casa senhorial. Ele é obrigado a sustentar 2 casas. Inclusive, tem gente que ameaça o escravo quando vai vender com bem rural. É uma ameaça. Isso é um tom de ameaça. Como você pode ameaçar o escravo? Fala que a vida vai ficar pior. Fala assim, ó, você vai ficar tendo dificuldade? Eu conheço alguém que pode te levar lá para o interior. Você trabalhar numa senzala lá. Então, isso também é usado como um elemento pedagógico, como um elemento de apassivamento educativo. Ninguém quer sair do meio urbano, né? A gente consegue entender um pouco sobre a rotina das ruas do Rio, analisando gravuras de artistas como Debré e Rugendas. Eles estiveram aqui no início do século XIX e retrataram tudo que viram. Tudo isso com muito detalhe. Os escravos de ganho eram aqueles que geralmente não trabalhavam sob supervisão do feitor ou de seu proprietário, mas eram obrigados a dar a ele uma quantia de dinheiro todo dia ou toda semana. O que sobrasse era dele, mas essa sobra ele tinha que guardar, porque se no dia seguinte ele não conseguisse atingir aquele mínimo, ele completava com a sobra do dia anterior, porque senão ele era punido. Porque o que ele paga ao seu senhor é algo fixo, o que ele ganha é variável. Quanto mais ele ganhar, mais ele vai poder acumular para ele, e não para o seu senhor. Então é comum ver escravo de ganho trabalhando na rua com 10 horas da noite, 11 da noite, principalmente mulheres, carregando cesto. Então você vê que já é uma lógica quase que de empreendedorismo. Nessa época, o tráfico da África Ocidental diminui e o da África Central aumenta. Ou seja, os africanos da África Central vêm para o Brasil e aprendem a cultura do comércio com os africanos da África Ocidental que já estão aqui. O africano acorda de manhã, ele vai buscar água. Não é coisa do cotidiano do africano, é o ganho, ou para sua casa, ou para a casa senhorial. Depois ele vai buscar água, que é por 6 horas da manhã, é que ele vai realmente trabalhar, vender mercadoria. Ele come na rua, aqui nessa área daqui, que é a Praia do Peixe, uma cidade imensa, como está em Debré, de africanos que vendiam angu, que é a comida. Inclusive,
já viu o Zungu, que é um livro que eu escrevi também. Zungu. Zungu quer dizer Nise-Angu. Nise é a língua do Congo, quer dizer casa. Então, Zungu, na verdade, quer dizer Nise-Angu, casa de angu. Então, havia um casa no Rio que vendiam comida para escravos de ganho. Agora, esse angu das anguzeiras na rua não era dos mais sofisticados, porque senão seria um prato caro, e o angu das anguzeiras era comida de escravos de ganho, que custava um vintém a colherada. Então, ele trabalhava até o meio-dia, depois ele ia comer, voltava 1h da tarde e ficava ali até o pôr do sol. Quando ele morreu na casa senhorial, inclusive, ele voltava e tinha que fazer as tarefas domésticas. Então, era comum o escravo trabalhar na rua e também trabalhar na casa senhorial. Então, a gente vê um escravo na rua vendendo uma coisa, que a gente sempre pensa, né? Pô, o cara fugiu. Acho que é um sentimento de todo mundo, né? Todo mundo olha e fala, tá bom, o senhor deixou ele sair de casa. Ele foi lá na esquina e ele voltou, irmão. Por que ele não foge? Porque a vida de fugida é difícil. A vida de fugir não é fácil. Ele pode ser reescravizado. Ele pode pegar um senhor ainda pior. Agora nós estamos na Praça 15. Você com certeza conhece a história desse local, porque já viu o episódio sobre a Praça 15 aqui no Altas Histórias, né? Pois bem, esse aqui era o ponto principal da cidade de Porto, que era o Rio de Janeiro. E por muitos anos, milhares de escravos passaram por aqui e eram vendidos ali embaixo, na antiga Rua Direita, que hoje é conhecida como 1º de Março. A Câmara vai reclamar da presença das lojas que vendiam escravos na Rua Direita, que é a atual 1º de Março. Essas pessoas, eles entravam pela cidade, pela alfândega, eles já botavam o pé na porta, eles já estavam na Rua 1º de Março, eles eram, então, vendidos ali naquelas lojas da Praça do Comércio. Havia, então, um esforço de, olha, vamos transferir para fora da cidade, vamos transferir esse comércio para extramuros, para a área suburbana. E aí, gente? Cadê meu povo? Na virada do século XVIII e XIX, alguns países começam a proibir o comércio de escravos. Cadê meu povo aí? E aí, gente, o que vocês acharam aí do vídeo? Claudete, Oi? tá conseguindo me escutar direito? É que minha internet tá muito fraca. Tô escutando. Não, então, eu não consegui ver vídeo, porque assim, ficou passando a imagem, entendeu? Por causa da internet, então eu não consegui ver nada. Tá, eu faço o seguinte, eu vou colocar esse vídeo de novo na plataforma separado, e aí quem não assistiu ele direito pode assistir com calma depois, tá bom? Tá bom. E aí, gente, vou colocar hoje ainda, porque aí amanhã nós vamos voltar a falar desse vídeo. Alguém quer falar uma coisinha rápida que pegou do vídeo, que achou muito curioso, intrigante? Rapidinho. Hein, gente? Vocês perceberam aquele última partezinha onde ele aparece, onde falou aqui, estamos na Praça 15, que tem uma casinha como se fosse uma torrezinha de igrejas? Sim, tia, sim. Ninguém lembra desse lugar? Eu acho que a gente já teve um passeio E por ali. olha só, se a gente estivesse, né, no nosso normal, antigo, a gente iria fazer um trajeto por esses lugares ali, aonde o vídeo foi feito. Aquele rapaz, no início, né, que faz a narração, ele está num espaço ali, vocês perceberam que ele está assim, tem a rua é mais alta e ele está no espaço mais baixo, porque ali foi encontrado, quando começou as escavações das obras, de passar o VLT, essas obras que ficaram aí, que foram das Olimpíadas, da Copa e tal, o que aconteceu? Encontrou aqueles calçamentos que foram desse período. Na verdade, são 2 ou 3 calçamentos até chegar ao que tem hoje. E aí foi desenterrado. Aí, só para a gente fechar, voltando aí àquela casinha assim, que eu falei que ali é a Praça 15, ali, gente, é quando você vai para o Rio de barca, quando você solta e segue mais ou menos em frente, um pouquinho para a direita, tem uma praça. Quem já foi para aquela região aí e lembra mais ou menos isso que eu estou colocando?
Quem já foi para o Rio de barca? Eu confundi, eu pensei que fosse perto de um museu. Ali também tem um museu. Então é ele mesmo. Nessa praça que eu estou colocando, assim, você vai de barca, aí você solta lá nas barcas. Aí, se você vai andando um pedacinho, aí tem um espaço enorme agora, né? Porque tiraram o viaduto que tinha ali. Aí, um pouquinho para o lado direito, você tem aquela casinha, aquela escavação mostrando que a água ia até ali e que os escravos eram desembarcados ali. Aí, depois que você passa isso mais à frente um pouquinho, tem uma rua de mão única, só vai carro para a direita, né? Ali é 1º de março, era a tal da rua chamada Rua Direita. Ali onde tem a Casa França-Brasil, quer dizer, até, gente, para o ano que vem, a gente pode fazer essa atividade, se Deus quiser, quando nós voltarmos ao nosso antigo normal, né? E aí, aqueles alunos que, porventura, se eu não estiver trabalhando com vocês, a gente pode fazer, e quem quiser também pode vir. A gente faz essa trajetória toda ali do centro a pé, e porque é toda a história ali. Então, é muito interessante a gente fazer essa vivência. Bom, gente, obrigado por ter ficado até agora, né? Amanhã nós continuaremos. Eu vou colocar esse vídeo hoje lá para vocês assistirem e avisa os amigos de vocês para assistirem. Anote alguma coisinha, algum lugar, alguma palavra, né? Nós temos aí a Casa França Brasil, a gente tem aí escravo urbano, escravo de ganho, tem vários termos que vocês podem anotar para a gente trocar essas ideias amanhã, ok? Certo, pessoal? Eita, que esse povo hoje tá pedindo demais, só. Caramba! Gente, então eu espero vocês amanhã, tá bom? Tá bom. Até amanhã. Tchau. Tchau, tia. Tchau.